Capítulo 14. Tema: o silêncio e a decisão. Local: Taipei, quarto de hospital. Estação: início da primavera. Depois da saída do médico, o rádio continuava ligado. A melodia anterior já havia chegado ao fim, e outras músicas iam passando, sempre em volume baixo, apenas como fundo, sem chamar atenção. Malina ainda tentava organizar tudo o que ouvirá, o olhar um pouco perdido, quando a porta rangeu ao ser empurrada. Entrou Wei Ling. Parou logo na entrada. Os olhos percorreram o quarto. Primeiro pousaram em Malina, pálida e imóvel, depois em Shen Aoyu, sentado ao lado da cama. Os ombros dele enrijeceram de imediato. A mandíbula ficou tensa, e ergueu o queixo, como se quisesse ocupar espaço só com a presença. Deu 2 passos para dentro e parou. A voz saiu seca, sem calor. Vejo que está bem acompanhada. Shen Aoyu apenas virou ligeiramente o rosto, sem pressa, sem mudar a expressão. Não respondeu. Malina sentiu o tom, e o cansaço que já trazia dentro de si tornou-se mais pesado. Não fez nenhum movimento, não se aproximou, não recuou, só observou. Wei Ling esperou uma palavra, qualquer reação que pudesse usar, mas o silêncio se estendeu. Depois de alguns instantes, Shen Aoyu levantou-se devagar, ficando de pé ao lado da cama, sem se afastar nem se aproximar. Malina respirou fundo uma vez, o peito subindo e descendo devagar. Ergueu o rosto e olhou para ele, sem pressa, sem surpresa, sem raiva, apenas com uma calma que já não tinha nada a ver com ele. É o que parece, disse ela a voz baixa, mas firme. Wei Ling abriu a boca para retrucar, mas parou quando encontrou aquele olhar. Engoliu em seco, e por um segundo o rosto perdeu um pouco da firmeza que tentava manter. A música continuava a tocar baixinho, preenchendo os espaços entre o que não era dito. Malina virou-se então para Shen Aoyu. Me dá licença, por favor, preciso conversar com ele a sós. Ele assentiu sem hesitar e saiu, fechando a porta sem fazer barulho. Wei Ling puxou a cadeira e sentou-se devagar. Ajeitou a postura, tentando parecer tranquilo e atento, e estendeu a mão em direção à dela. Quando os dedos dele quase encostaram, Malina recuou a mão com um movimento leve, sem brusquidão, mas claro o suficiente para não deixar dúvidas. Não desviou o olhar, continuou a observar cada pequeno movimento, cada troca de expressão no rosto dele. Ele parou no ar por um instante, depois fechou a mão sobre o joelho. Tentou falar com um tom mais suave e mais preocupado, mas a voz saiu vaga, como se procurasse as palavras certas e não as encontrasse. Em certas partes tremeu de leve, perdendo a firmeza que queria mostrar. Você não imagina o quanto me preocupei. Fiz tudo o que estava ao meu alcance. Tinha compromissos que não podia deixar, então organizei tudo com a equipe para que nada faltasse. Agora que acordou, posso me dedicar mais, tudo volta ao normal. Falava devagar, mas o olhar não se mantinha firme, desviava-se para as paredes, para os fios da cama, qualquer coisa menos ficar fixo no dela. Malina ouvia sem interromper. Sentia na voz, no jeito de segurar o corpo, que nada daquilo era inteiro. Foi então que bateram à porta. Antes que alguém respondesse, ela se abriu devagar. Entraram os pais dela. Licença, disse o pai, a voz seca, direta, sem rodeios. Wei Ling foi pego de surpresa. O rosto endureceu de repente. Engoliu em seco com força, a garganta seca e os olhos vacilaram. A mão sobre o joelho apertou-se com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, escondendo a frustração e a raiva que subiam. Claro, com licença, respondeu, a voz mais curta, um pouco embargada. Levantou-se depressa, ajeitou a roupa num gesto nervoso e saiu, fechando a porta com mais força do que pretendia. A mãe aproximou-se logo, passou a mão com carinho para afastar os fios de cabelo do rosto da filha, depois segurou-lhe a mão com suavidade. O pai chegou ao outro lado, inclinou-se e deixou um beijo leve na testa dela. Eles não precisaram falar nada de imediato. A mãe notou a tensão que ainda permanecia no corpo de Malina, a respiração um pouco mais rápida, o olhar ainda distante, como se estivesse pesando algo. O que houve, minha filha? Perguntou ela com a voz cheia de cuidado. Você está diferente, pensativa. Malina apertou de leve a mão da mãe como se buscasse segurança e falou baixo. Ele veio dizer que cuidou de tudo, que se preocupou muito. Mas, a forma como falou, o jeito que olhou e parecia que estava tentando convencer mais a si mesmo do que a mim.
A mãe assentiu devagar, sem surpresa. Olhou para o pai, que ficou em silêncio sério. Depois voltou a olhar para a filha com calma, sem jogar as palavras de uma vez. Minha filha, não foi bem assim. Quando nos ligaram naquela noite, ele não quis vir. Disse que tinha assuntos urgentes, que não podia decidir nada. Quem nos procurou, quem autorizou a cirurgia, quem ficou aqui todo esse tempo resolvendo cada detalhe foi Shen Aoyu. Fez uma pausa, esperando que a informação entrasse devagar, e apertou mais a mão dela. Você consegue lidar com isso agora? Quer que a gente fique? Malina ficou em silêncio por alguns segundos. Lembrou-se do sonho, quando acordou e perguntou ao médico se alguém a tinha procurado, se alguém tinha aparecido. Lembrou-se de que, naquele sonho, nos 3 dias depois da alta, Wei Ling nunca apareceu. E então veio a lembrança nítida. Na semana anterior, ele deixou apenas um bilhete dobrado na porta do apartamento, sem bater, sem esperar, sem deixar nenhum outro recado. Preciso de um tempo. Vou viajar a trabalho por uns dias. Falamos quando voltar. Tão curto, tão seco. Não disse onde ia, não disse quanto tempo ficaria, nem perguntou se ela precisava de algo. Deixou ali e foi embora. Pela primeira vez, as duas coisas pareciam fazer parte da mesma verdade. Não era o sonho que explicava a realidade. Era a realidade que dava sentido ao sonho. E o pensamento ficou claro, sem espaço para dúvida. Não existe pausa em relacionamento. Ou você está presente, ou sai de vez. Se ele deixou só um bilhete na porta e sumiu, já tinha feito a escolha. Não teve coragem de dizer que acabou. Preferiu deixar uma frase vazia e fugir. Ela respirou fundo, não de cansaço, mas de alívio. O olhar ficou firme, sem mais nuvens. Consigo, respondeu, curta e direta. Os pais permaneceram mais alguns minutos ao lado dela. Quando perceberam que Malina precisava organizar os próprios pensamentos, despediram-se com um beijo carinhoso e saíram em silêncio. Poucos minutos depois, a porta abriu de novo. Wei Ling entrou, o rosto fechado, tentando recuperar o controle que já tinha perdido. No instante em que ele entrou, a melodia mudou. Tonight in Here começou a tocar, suave e baixa, preenchendo todo o quarto. Malina, ouça, não pode fazer isso. Eu tenho os meus motivos, eu faço tudo por nós. Malina não o deixou terminar. Não ergueu a voz, não mudou a expressão. Apenas olhou-o com aquele cansaço de quem já ouviu todas as desculpas possíveis. Você já acabou com isso há muito tempo. Agora eu só digo, acabou. Eu estou terminando. As palavras saíram secas, curtas, definitivas. Nenhuma explicação, nenhuma justificativa, nenhuma hesitação. Só a verdade dita com todas as letras. Wei Ling ficou parado. A boca abriu e fechou, sem encontrar nada para responder. Não havia brecha, não havia argumento. A frase acertou como uma flecha, direto no ponto onde ele mais tentava se esconder, a sua própria covardia. Permaneceu em silêncio por alguns segundos, o rosto perdendo a cor, a raiva dando lugar à vergonha que não conseguia esconder. Entendi, sussurrou por fim, a voz quase sem som. Virou-se e saiu, fechando a porta devagar, como se tivesse perdido a força para qualquer outro gesto. E Tonight in Here continuou a tocar suavemente, envolvendo o ambiente como um selo final para aquela etapa.